No último gráfico que nós disponibilizamos, é bastante visível a diminuição dos supostos ungidos das Testemunhas de Jeová. Porém, o próximo gráfico irá demonstrar algo impressionante. Veja só. Em 2005, o número de ungidos era de 8.524. Agora, no ano de 2017, o número aumentou para 18.564, muito mais que o dobro. Então, pessoal, durante 70 anos, a Torre de Vigia ensinou tacitamente que o número dos ungidos havia se completado em 35. Porém, em 2007, eles começaram a dizer exatamente o contrário, que o número não se completou. Então veja, assim como aqueles antigos estudantes da Bíblia, eles aceitaram o engano de Russell e continuaram a segui-lo com fervor, as Testemunhas de Jeová aceitam os enganos dos seus líderes sem contestação e ainda batem palmas como se estivessem em um orgasmo espiritual. Note esta referência. À medida que o tempo passa, alguns cristãos batizados após 1935 sentiram em seus corações que a esperança celestial. Portanto, não podemos agora por uma data limite de quando terminará a chamada celestial. A sentinela, 1º de maio de 2007. Em 2007, eles disseram que não havia uma data limite, eles não poderiam determinar que a chamada celestial havia terminado, porque muitos começavam a participar dos emblemas. Os membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová estavam desesperados, pressionados pelo aumento dos participantes, após sustentarem por tantos anos o seu decréscimo, fuzilados com as perguntas dos irmãos a respeito de suas declarações contraditórias e na tentativa de acalmar os ânimos, contrariando o que haviam afirmado em 2007, eles declararam o seguinte 2 anos depois: o número de ungidos na terra tem diminuído através dos anos. O decréscimo do número de ungidos evidencia que estamos nos últimos dias. A sentinela de 15 de 2 de 2009, páginas 27 e 28. Notaram? Eles afirmaram tal coisa, mesmo sabendo que os relatórios dos anuários mostravam que ocorria exatamente o contrário. Isto é, a classe ungida estava aumentando cada vez mais e não diminuindo, como diziam. Fantástico! A luz acendeu, apagou, acendeu novamente. Eles acham que as Testemunhas de Jeová são bobas ou eles têm certeza disso? Mas o desespero do corpo governante aumenta cada vez mais. Na revista Sentinela de Estudo de 15 de agosto de 2011, eles utilizaram outro argumento, um argumento ofensivo que beira a insanidade. Note, devemos levar em conta que algumas pessoas, por diversos motivos, desde antecedentes religiosos até problemas emocionais ou mentais, podem crer em erro que receberam a chamada celestial. Na realidade, não temos maneira de estabelecer sem dúvida quantos ungidos há na terra. Porém, não precisamos fazê-lo. O corpo governante não mantém uma lista com os nomes dos que participam dos emblemas, tampouco estabeleceu um tipo de rede mundial de ungidos. A Sentinela de Estudo, 15 de agosto de 2011, página 22. Esta declaração foi odiosa. E ela, infelizmente, foi reafirmada em outra publicação anos depois. E a publicação é a revista Sentinela, de janeiro de 2016, páginas 22 a 27. Eles dizem lá:
Em anos recentes, temos notado um aumento no número. Por muitas décadas, o número diminuía. Este número incluía pessoas que, por engano, acham que são ungidas, outros, por terem problemas mentais ou emocionais, acreditam que governarão com Cristo no céu. Eu fico pensando, pessoal, com que cara ficaram muitos irmãos ungidos sérios quando estudaram os artigos destas revistas citadas e como eles passaram a ser encarados pelos demais irmãos. Foi ou não foi um golpe covarde da Torre de Vigia? Muito bem, pessoal. E muitas pessoas perguntam: como uma testemunha de Jeová sabe se ela é ungida ou não? Até mesmo testemunhas de Jeová fazem essa pergunta. Então, basicamente, a Sociedade Torre de Vigia ensina que a testemunha de Jeová começa a se identificar com a vida celestial após o batismo. Que quando se fala algo sobre esta esperança, ou quando ele lê nas Escrituras algo que se aplica somente aos cristãos ungidos, ela sente em seu coração que isso se aplica a ela. Tal sensação, segundo a doutrina, é algo implantado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, como nós vimos nas referências citadas acima, mesmo que alguém sinceramente sinta tal coisa e se identifique com a suposta esperança celestial, isso ainda pode ser um reflexo de anteriores crenças da religião falsa, problemas emocionais e até mesmo problemas mentais. Então, como você pode ver, o corpo governante não sabe se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita. E, como diz um antigo ditado, se a trombeta dá um toque incerto, quem se preparará para a batalha? Se os líderes estão confusos, o que dizer dos seus seguidores? Por outro lado, será que a acusação dos membros do corpo governante contra os novos ungidos não se aplicam igualmente a eles? Raciocine o seguinte: se uma testemunha de Jeová atualmente sente em seu coração que a esperança celestial se aplica a ela e mesmo assim sérias dúvidas são nutridas contra a sua vocação, por que não se põe em dúvida a suposta unção dos membros do corpo governante? Quem garante que eles têm de fato a chamada celestial? Será que eles não estão com problemas mentais? Loucos? Eu acho que sim. Em adição ao problema doutrinal do aumento dos 144 mil, soma-se o da geração que não passará, ou da geração que ninguém engolirá, porque ninguém mais engole essa doutrina. É aquela velha história, né? Anteriormente usava-se muito o termo geração de 1914, porém, esse termo já está caindo em desuso e não faz mais sentido usá-lo. Isso porque a doutrina da suposta geração que verá o fim recebeu uma nova roupagem. Isso foi remodelada totalmente. É o que você pode ver na imagem. Eles agora ensinam que esta geração é composta de dois grupos. Aonde é que diz isso na Bíblia? Em lugar nenhum. É apenas uma maneira que eles encontraram para remodelar a doutrina. Isso apenas nos mostra que, quando se trata de ensinos, de manipulação, a liderança da Torre de Vigia é bastante hábil para fazer ajustes e modificações, uma vez que estão plenamente confiantes de que as testemunhas de Jeová ao redor da terra vão aceitar suas mudanças e ainda vão aplaudi-los freneticamente de pé. E alguns poucos, que questionarem as imposições doutrinárias, porque eles impõem essa doutrina, simplesmente serão destituídos dos seus cargos, substituídos, desassociados, ostracizados pelos anteriores irmãos, e pronto. Mas, pessoal, as testemunhas de Jeová, elas aceitam o impossível.
Mas muitos já estão acordando, já estão começando a pensar, já estão começando a analisar, porque o aumento de informação é algo que não pode ser parado, nem pela sociedade Torre de Vigia. Nós já vimos em referências que a sociedade Torre de Vigia reconhece que o número de 144 mil começou a ser juntado no primeiro século e que se completou em 1935. Então, com base nisso, nós podemos perguntar: quantos ungidos foram escolhidos quando nasceu a nação cristã? E quantos se escolheram na época moderna, até 1935? Vejam a referência a seguir. O número aumentou até o ano de 1935. Neste ano, 52.465 participaram dos emblemas. A Sentinela, 1º de janeiro de 97, página 10. Então aí está a afirmação, que se escolheram 52.465 ungidos até este ano. Assim, se nós fizermos um simples cálculo de subtração, nós vamos determinar que do início da igreja cristã primitiva, passando pela grande apostasia e pela Idade Média, ajuntou-se 91.535 ungidos, para completar o número de 144 mil. Ora, se apenas em 56 anos de fundação da Torre de Vigia, no ano de 1879 a 1935, se recolheram 52.465 ungidos, como se explica então que em 19 séculos, desde Pentecostes de 33 na Era Comum, tenha existido unicamente a ridícula soma de 91.535 ungidos no total? Porém, agora, com a doutrina da geração sobreposta de dois grupos, que dá margem para o surgimento de novos ungidos, o número de ungidos do primeiro século vai reduzir ainda mais. Ora, se nós acrescentarmos aos 52.465 ungidos de 1935 os 18.564 que existem atualmente, nós teremos 71.029 ungidos juntados em apenas 139 anos. Com isso, os ungidos ajuntados em 19 séculos, quando as TJs ainda não existiam, seriam apenas 72.971. Pouco mais da metade, praticamente a metade. Mas ainda, pessoal, há um fator determinante para considerar esta doutrina das Testemunhas de Jeová ainda mais ridícula e inaceitável. Ela tem a ver com a história e com as estatísticas da história, estatísticas reais que não podem ser recusadas. Na primitiva igreja cristã e durante os 18 séculos seguintes, não haviam apenas 92.535 cristãos ungidos, tampouco 72.971. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41, ali diz que 3.000 pessoas foram batizadas em um só dia. Nós não precisamos dizer que, uma vez que os discípulos pregaram e fizeram discípulos por toda a terra habitada naquela época, durante décadas, o número de cristãos ultrapassou os 200.000 apenas no primeiro século. O historiador inglês Sharon Turney, por volta de 1810, ele publicou a seguinte estatística de crescimento da nação cristã. Observe o gráfico. Segundo ele, como vemos, apenas no primeiro século, o número de cristãos, todos ungidos, evidentemente, já alcançava os 500.000. Assim, os 144.000 já haviam se completado e transbordado nesta época, o que expõe a doutrina da Torre de Vigia de Rutherford como totalmente falsa. Porém, como sempre, a fim de defender a sua malfadada organização, uma Testemunha de Jeová poderia argumentar que,
Dentre estes 500 mil, muitos foram infiéis e perderam a recompensa celestial. Mas e o que dizer dos mártires? Os mártires foram pessoas perseguidas e mortas por não negar o nome de Cristo Jesus. Quantos cristãos morreram martirizados sob a perseguição imposta pelo Império Romano? Os historiadores concordam que cerca de 200 mil cristãos foram mortos. Foram assassinados pelo fio da espada, devorados por leões, acesos como tochas, empalados, decapitados, crucificados, etc. Tudo isso é corroborado por documentos e registros históricos que não podem ser contestados. Documentos como o Ato dos Mártires e os Martirológios. Assim, pessoal, uma vez que o número dos 144 mil se completou e ultrapassou apenas com os cristãos martirizados sob Roma, sem contar, os que morreram naturalmente, nós temos que nos lembrar que a própria Torre de Vigia ensina que a chamada desta época era exclusivamente celestial. Assim, eles não podem entrar em contradição, afirmando que alguns não tinham tal esperança. Já vimos, vamos ver mais algumas referências. Veja só. Durante 19 séculos só existia a chamada celestial, Sentinela 15/2 de 82, página 30. Por mais de 1900 anos houve um ajuntamento do pequeno rebanho dos 144 mil cristãos que governam com Cristo. O livro Poderá Viver para Sempre na Terra, páginas 163 e 164. Mais uma referência. Se davam conta que naquele tempo aos cristãos verdadeiros se lhes estendia uma só chamada, este convite para ser membros da noiva de Cristo, que finalmente se comporia de somente 144 mil escolhidos. Livro Proclamadores do Reino, página 160. Assim, a Torre de Vigia reconhece que todos os mártires cristãos eram ungidos. Como citado, a maioria dos martírios ocorreu nas 10 perseguições que sofreram os cristãos sobre o Império Romano, mais precisamente as lançadas pelos imperadores Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Séptimo, Severo, Maximiano, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. E também houveram mártires em missões à África e Ásia. Porém, se as testemunhas de Jeová duvidam destes números, nós podemos citar uma fonte oficial delas. Nós podemos citar a revista Sentinela, a qual também chegou a dar alguns dados sobre os números dos primeiros mártires cristãos. Observe agora esta referência da revista Sentinela. Ela diz: somente no Egito, 144 mil cristãos morreram vítimas de violência, além de outros 700 mil que morreram sob os rigores das grandes caminhadas durante sua deportação para realizarem trabalhos públicos forçados em todo o Império Romano. A Sentinela, 1º de março de 1918, página 74. Que referência espetacular, não é? A própria Torre de Vigia reconhece em uma de suas fontes oficiais que cerca de 144 mil cristãos morreram martirizados. E com isso cai por terra o ensino da organização Torre de Vigia. Ainda afirmam aí na publicação citada que 700 mil morreram durante as caminhadas a trabalhos forçados. Então a própria Torre de Vigia dá um tiro no pé, recebe um checkmate e derruba com as próprias mãos uma de suas doutrinas principais. Assim, como ficou provado, não houveram 91.535 cristãos ungidos, tampouco 72.971 nos 19 séculos anteriores a 1935, como a Torre de Vigia ensina. Houve muito mais, pessoal, milhões. E com tudo que nós expusemos, nós chegamos à conclusão de que a doutrina das duas classes de salvos, da literalidade do número dos 144 mil, é totalmente falsa, não encontra apoio nas Escrituras
tampouco na história e na lógica analítica. Chegamos à conclusão de que o tal Espírito Santo que supostamente orienta a liderança eclesiástica da Torre de Vigia é uma fraude. É, na verdade, um demônio de engano, de mentiras, que tem como objetivo desviar as pessoas da verdade e colocarem-nos sob a servidão a homens. Os ensinos da Torre de Vigia são ensinos e doutrinas de homens, não passam pelo crivo de um exame sério e imparcial. O objetivo destes ensinos, destes grilhões do engano, é simplesmente manter pessoas escravizadas e sujeitas a uma organização humana, um artifício maligno que definitivamente não tem nada a ver com Deus ou com Jesus Cristo, tampouco com o evangelho deixado por ele e pelos apóstolos. Existem muitos anciãos e irmãos que verdadeiramente amam a Deus na organização da Torre de Vigia. Estas pessoas não merecem continuar sendo enganadas. Este vídeo foi feito por causa destas pessoas. Por isso, eu conclamo a todos os anciãos, servos ministeriais, pioneiros regulares e auxiliares, betelitas, irmãos e irmãs veteranos, novos na organização, publicadores não batizados, estudantes. Eu os conclamo a tomarem sua posição contra o corpo governante da Torre de Vigia. Eles estão enganados e enganando-os. E o pior, causando danos terríveis, sofrimentos e até mesmo a morte a milhares de pessoas ao redor do mundo. É preciso dar um basta a este colegiado de falsos semideuses. Você tem a coragem para enfrentá-los, assim como eu estou fazendo neste vídeo? Recuse-se a seguir os ensinos e regras antibíblicas destes falsos líderes, agora mesmo. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 ao 10, o apóstolo Paulo declarou que os verdadeiros cristãos deveriam rejeitar todo o evangelho que fosse além do que ele e os apóstolos haviam pregado. Você que é testemunha de Jeová, faça uma análise sincera. Compare o conjunto doutrinal de sua religião, do passado e do presente, com o dos apóstolos. Percebe as diferenças? Não participe da maldição que virá sobre os falsos mestres. Tenha a coragem e a humildade de dizer, de reconhecer, não para mim mesmo, mas para você mesmo: eu fui enganado ou enganada. Certamente, o corpo governante, em breve eles vão modificar a doutrina dos 144 mil. Eles farão isso porque até mesmo os seus fiéis mais cegos, aos quais já acostumaram a enganar, eles não conseguem mais engolir tal ensino fajuto. Pense em algo mais. De 1935 até hoje, as testemunhas de Jeová foram ensinadas que o número de ungidos já havia sido completado e que a única esperança era terrena. Porém, agora estão notando que erraram. Eles não vão tapar o sol com a peneira. E o que dizer de milhares que sentiram no coração que haviam sido ungidos, mas que foram compungidos a se calar, porque isso não era mais possível? E outros que foram taxados de doentes mentais, outros expulsos por apostasia, porque afirmavam que sentiam no coração que eram ungidos. E o que dizer de pessoas que morreram sem declarar publicamente esta maravilhosa esperança por medo e vergonha de sofrer escárnios? Você acha que isso não aconteceu? Olhe para os números atuais. Foi só começarem as dúvidas sobre o fim do ajuntamento que muitos saíram das sombras e declararam sua unção.
E se tais dúvidas tivessem surgido, por exemplo, na década de 60, quantos já não teriam declarado a esperança celestial como está acontecendo? Se isso tivesse ocorrido, certamente a Torre de Vigia já teria modificado esta doutrina há décadas. Nós devemos nos lembrar que muitos que declararam ou declaram ser ungidos nas congregações ao redor do mundo sofreram e sofrem zombaria e difamação até por parte de anciãos, dos irmãos. E alguns foram até desassociados. E se em breve a doutrina ela for modificada, vão pedir perdão a estas pessoas? Como vão reparar o mal? Se, por exemplo, a Torre de Vigia disser em uma sentinela que os 144.000 é um número simbólico e que haverá tantos ungidos quanto Deus assim o queira, e que todos devem participar do pão e do vinho, não importando a esperança que alegre, como eles vão repor todo o mal que fizeram a tantas pessoas em tantas décadas? Você não acha que só isso que eu citei aqui, é mais do que suficiente para que a liderança da Torre de Vigia seja destituída de sua posição? Você pode crer que coisas bem piores ainda vão acontecer. Jesus disse que nos últimos dias iriam surgir falsos messias. A palavra Messia, Machia, é o equivalente hebraico do grego Christos, ou ungido. Então, Jesus estava dizendo que haveriam falsos ungidos. Eu tenho plena certeza de que os ungidos das testemunhas de Jeová são falsos ungidos, principalmente os que se intitulam governantes. Jesus disse para algum cristão se tornar governante sobre os demais? Falsos ungidos são os membros do corpo governante. São eles os lunáticos, os doentes mentais, os que enganam a si mesmos, achando que foram ungidos por Deus para governarem com Cristo, quando na verdade eles estão sentados em um trono preparado por Satanás, o diabo. E quanto a vocês que são testemunhas de Jeová, estão vendo tudo isso que ocorre em sua religião, mas vocês vêm aqui em meus vídeos e me xingam, me difamam, escrevem palavras de baixo calão, escondidos atrás de um perfil falso, como sempre. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Nós que saímos desta organização, nós estamos denunciando as suas atrocidades, suas heresias. E graças a pessoas como eu, como tantos outros, a sociedade está tomando conhecimento do problema. E a Torre de Vigia, ela será obrigada a ajustar suas doutrinas e dogmas. Ou eles fazem isso, ou eles vão fechar as portas, como já ocorreu na Rússia. E nós estamos aqui lutando indiretamente por pessoas que merecem e por pessoas que não merecem. A grande maioria das testemunhas de Jeová, mesmo as testemunhas de Jeová sinceras e de bem, elas não têm coragem de abrir a boca e contestar as atrocidades da Torre de Vigia, o legalismo, o autoritarismo, o terror mental que impõe a elas próprias. Se todas as testemunhas de Jeová de bem, não estes cegos, que vêm aqui no meu canal me xingar, se todas as testemunhas de Jeová de bem se erguessem contra a Torre de Vigia, ela cairia em uma hora. E vocês estariam livres para adorar a Deus sem um governante humano tirânico. Mas vocês não abrem a boca, vocês não dão um pio, vocês são covardes. Vocês parecem com o exército de Israel quando viram Golias.
Vocês se cagam de medo do corpo governante. Covardes. Covardes. Levantem-se. Imitem Davi. Tomem a funda da justiça, a pedra da verdade, o cajado da decência, da humildade. Olhem as evidências, covardes. E para os que corajosamente saíram do Egito espiritual da Torre de Vigia, que apesar de sofrerem discriminação, de continuarem sofrendo, estão refazendo suas vidas, recuperando-se do trauma, mas ainda sofrem vendo entes queridos presos a esta organização. Tenham fé e paciência. Orem a Deus. Uma nova vida começa sempre com dor e choro, mas também com muita alegria, com os primeiros passos. Você chega lá, pois para tudo tem um tempo. Por isso, coragem, tenha fé que Deus está com você e nunca lhe abandonará a própria sorte. Gostou desse vídeo? Compartilhe, não deixe ele morrer. Me envie um e-mail que eu prometo responder. Um abraço e até o próximo vídeo.